Olá pessoal, mais um episódio aqui do podcast da Acessível em parceria com a DLG Media. E hoje a gente vai falar aqui com o tributarista Rafael Roveri Molina. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Henrique. Estamos aí para falar sobre esse assunto tão pautado ultimamente, que é a parte tributária, né? Legal. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do teu trabalho, que muita gente desconhece, mas está no dia a dia aí de muita gente, de empresários principalmente, né? O direito tributário é um ramo do direito, né? Especificamente que trata de impostos, débitos ou não. Muitos desconhecem os seus reais benefícios, os seus reais fatores que levam, inclusive até a um caso mais, vamos dizer assim, aguçado de medo, né? Quando fala em fisco, quando fala em Receita Federal do Brasil, muitos querem até mesmo rechaçar o assunto, querem se afastar um pouco desse tema, né? Mas é um tema que ele é um tema ativo, 24 horas por dia, todo mundo deve ou vai dever imposto, todo mundo tem que pagar o imposto em algum momento, e isso aí nós não temos como correr, nós temos que trabalhar em cima exatamente dessa matéria que é justamente o fisco e as obrigações para com o fisco. Porque uma hora a conta chega também, né? Uma hora a conta chega. Não dá para fugir também disso, né? Não temos como fugir, né? Na verdade, nós temos meios que fazem com que nós paguemos o imposto a menor, de uma forma mais amena, né? Só que você negar ou não informar o seu débito, aí sim é crime. Né? O que se faz hoje? A gente tem uma especialização um tanto quanto ativa aí em elisão fiscal, que é o combate da alta tributação com a própria lei. Então, uma vez informado o imposto, não necessariamente você vai pagar o valor dele informado. Né? Nós vamos fazer um trabalho, a gente faz um trabalho para fazer com que aquele valor informado diminua de uma forma lícita. Aí sim chama-se elisão fiscal. A elisão fiscal é diferente da evasão fiscal. A evasão é você não informar, você fugir, você ocultar, você se negar a informar aquilo que realmente você deve. A elisão fiscal, ela trata disso. Você vai apresentar a lei para que a lei trate de diminuir o valor do imposto informado. Tem empresário, então, por exemplo, aqui na região de São José do Rio Preto, Catanduva, já na nossa região, tem empresário que está pagando imposto, poderia pagar menos imposto. Na verdade é assim, o que nós... As informações que chegam até nós é de que existe uma gama muito grande de empresários na região nossa aqui que devem valores estrondosos, né? O que a gente aconselha? Desde a informação do débito até a quitação do próprio débito, tem um caminho muito longo a ser percorrido. Então, não significa que você informando o valor devido, exatamente aquele valor deverá ser pago. Então, nós temos os planejamentos fiscais, tributários, financeiros, que faz com que, desde o lançamento do imposto até a sua efetiva quitação, se nós tratarmos ele de uma forma baseada em lei, que a lei nos autoriza, o empresário vai estar muito tranquilo com relação aos pagamentos. Por quê? Porque existem ali várias formas de você quitar o imposto, né? Temos lá o artigo 156 do Código Tributário Nacional, ele nos dá 11 modalidades de extinção de uma obrigação tributária, né? A primeira é o pagamento, o inciso 1 é o pagamento em dinheiro. Quando você corre perante a Receita Federal do Brasil, perante a Procuradoria, olha, eu devo aqui, como é que eu faço para extinguir esse imposto? Eles vão falar, nós tem que pagar. Não, o pagamento é uma das modalidades da extinção da obrigação tributária. E a gente só sabe isso. Justamente, por quê? Porque a informação que vem até o empresário, o leigo na matéria, é que a única forma de extinguir o imposto é pagando ele. Nós temos aí a compensação, a transação, nós temos a prescrição, decadência, temos várias outras formas de extinguir o imposto que não o dinheiro, que não o pagamento em dinheiro. Então quando você tem um imposto tratado desde a sua égide, desde o seu lançamento até a sua quitação, tratado de uma forma legal através da lei, você consegue benefícios estrondosos ali, né? E poucos empresários eles têm essa ideia de que isso dá para acontecer. E muitos, às vezes, nos procuram e falam assim, mas se eu fizer o tratamento do meu imposto de uma forma baseado em lei, será que eu não vou ser vitrine para a Receita Federal do Brasil me cobrar, fazer uma investigação mais aprimorada dentro da minha empresa? Fico com medo, né? Fico com medo. Não é assim. Por quê? Porque a lei está aí para todos.
né? Então, o ramo do direito tributário hoje, não só hoje, na verdade, agora que está sendo um pouco mais divulgado, né? Até então, era algo meio que fantasmagórico, né? Era temido, né? Não, eu não posso fazer a análise de uma obrigação minha tributária, por quê? Porque a Receita vem investigando, não é assim. Não é assim. Até porque, quando nós falamos em uma cobrança indevida de um imposto, né, ou pagamento a maior de um imposto, nós temos que começar todo o tratamento de recuperação desses valores através do ente administrativo, através da Receita Federal do Brasil. E se nós não conseguirmos êxito lá, pelas manifestações, pela pronúncia da própria Procuradoria, aí sim nós vamos levar para a esfera judicial. Então, não tem que ter medo, é algo que está constitucionalmente amparado, né? Nós temos totalmente amparo constitucional para isso aí, e o empresário, de forma alguma, precisa ter medo, não pode temer. Rafael, quais são os erros, assim, é o próprio empresário que erra, paga em duplicidade de imposto, ou é a Receita, é a cobrança, onde que está o erro aí que dá para o empresário pagar menos imposto? O que acontece? Para explicar assim, para o leigo que está assistindo a gente. O grande fator, o que a gente sempre busca de levar ao conhecimento do empresário é a elisão fiscal, que é aquela questão de combate da tributação com a própria lei, né? Iniciando ali na confecção do próprio CNPJ. Por exemplo, qual que é a categoria qual é a atividade da empresa? Será que o lucro presumido é um bom regime tributário para essa categoria? Será que o lucro real é um bom regime tributário para essa categoria? O Simples Nacional? Então, você vai analisar isso. Tem que analisar a cadeia de ações que essa empresa vai propor, ou o que ela vai fazer, vamos dizer assim, para se ajustar aos quinais, né? Aí nós faremos o quê? A análise, a soma dos quinais automaticamente gera menos imposto se o empresário participar do lucro presumido, por exemplo, né? Aí existe uma falsa afirmação por parte da maior parte dos empresários, né? Eu estou no Simples Nacional, eu consigo maiores benefícios, eu não posso perder o meu Simples Nacional. Não. O Simples Nacional é uma modalidade, é um regime tributário que já nasceu com benefícios fiscais, né? E poucas coisas a gente consegue, poucos benefícios a mais nós conseguimos trazer para o empresário que está no Simples Nacional. Então nós temos que analisar o quê? Qual é realmente a atuação da empresa dele para ver se o Simples Nacional compensa ele permanecer ou ele deve migrar para o lucro presumido. Tem um limite também, né? Tem um limite também, aqueles limites que a própria lei impõe, né? De valores recebíveis, de movimentação financeira, tal. Então, assim, o Simples Nacional, ele é bem engessado para nós fazermos os planejamentos fiscais e tributários à altura de um empresário. Então, e essa informação, tudo isso tem que ser levado ao empresário através do contador. Por isso que uma contabilidade ativa, uma contabilidade bem atuante perante uma empresa, ela é fantástica, é o nascedouro dos benefícios, é a contabilidade. Se a contabilidade não se atenta aos mínimos detalhes, o empresário vai estar realmente perdido e automaticamente recolhendo imposto a maior com toda certeza. Falta comunicação, tem contador aí que não sabe também dessas leis, né? Que pode beneficiar o próprio cliente dele. Exato. A gente vê, não agora na atualidade, temos aí muitos contadores fantásticos, né? Mas a gente vê casos não difíceis de ver, a gente vê corriqueiramente casos de contadores que não evoluem, né? Que não estudam, né? Está ainda lá há 30 anos atrás. Exatamente, está naquela questão toda de análise manual daquilo que hoje nós temos programas, temos sistema hoje, entendeu? Então, às vezes, quando a gente leva uma informação de um benefício que a gente consegue visualizar para uma empresa, para a empresa, a gente tem a barreira do contador. O contador acha que está querendo tomar o empresário dele como cliente. Não. Nós temos que somar com o contador e levar para o empresário um benefício que o contador, às vezes, até mesmo por desperceber ou não visualizar ali. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Mas o contador ele tem que estar abraçado com o advogado tributarista hoje. Por quê? Não é que o advogado tributarista ele vá tomar os clientes do contador, não. Se for um mal dentro de uma empresa, ele vai ser um mal necessário. Por quê? Porque o contador ele vai ser obrigado a agir de acordo com aquilo que o advogado tributarista observar que é
benéfico à empresa. Que é o caminho que precisa tomar. Não pode melindrar, não pode ter ciúme, né? Tem que ter realmente ali uma certa harmonia, né? Para que isso aconteça. Você tinha comentado comigo da transação tributária até 29 de maio, que tem um benefício agora. O que é? A transação tributária é uma das modalidades da extinção da obrigação tributária. Como eu falei para você aqui no começo, o pagamento em dinheiro é uma modalidade da extinção, mas temos lá a transação tributária. A transação tributária, ela foi regulamentada por uma lei, a 13988 de 2020, né? A transação tributária é um acordo entre o governo e o particular devedor, que é as empresas assim por diante. Então, a transação tributária por adesão, nós temos aí alguns editais que regulamentou a transação, e o último edital que está vigindo é o edital 1 de 2026, da PGFN. Ele tem prazo, está aprazado agora para o dia 29 de maio, finalizar o benefício da transação por adesão. Né? Obviamente, nós temos outra transação, que é a transação individual, que ela vai prosseguir, né? Mas essa transação por adesão, ela tem alguns benefícios, desconto de até 65%, 70% do valor devido, parcelamento do saldo remanescente, muita coisa, parcelamento em até 145 vezes, entendeu? Só que aí que está, o empresário, às vezes, ele não procura com medo de ter que pagar muito por isso. Não, mas a Receita Federal do Brasil já me cobrou, em casos que eu fiz o parcelamento ordinário lá, valores estrondosos de entrada, não. Muitas vezes o empresário ele pratica algo no sentido de que ele vai lá, parcela o débito porque ele precisa da certidão. E deixa correr frouxo, não pagando as demais parcelas, porque já está com a certidão positivo com efeito negativo na mão. Passou um ano, vai de novo. Isso aí vira meio que algo... Passa 6 meses, porque a certidão tem validade de 6 meses, né? 6 meses. Aí ele vai, tenta fazer de novo parcelamento. Então a Receita hoje, ela consegue fiscalizar quem faz isso. E como penalização aquele que assim pratica, ela muitas das vezes ela pede lá, opa, pera lá, você há pouco tempo pediu parcelamento, não cumpriu com as parcelas, agora você tem que dar uma entrada de 20%, 30% do valor devido. Se não for assim, assim, não tem condição de fazer. E é onde muitos nos procuram, olha, eu não tenho condição de pagar, eu quero que você entre, a gente vai judicializar alguma coisa nesse sentido, trazendo para ele esse conforto. Só que aí que está, o parcelamento de uma obrigação por si só, para retirada de uma certidão positiva com efeito negativo, não é um negócio. Só faz isso se você for realmente cumprir com as parcelas. Caso contrário, procure um especialista, ele vai te trazer benefícios para que você não tenha que ficar amarrado depois com a penalidade de um pedágio grande para você conseguir uma certidão. Vai ficar caro depois. Fica absurdamente caro. Esses descontos, Rafael, você tem casos assim que a gente não vamos falar de nome que se atua nacionalmente, sim, né? Sim. Algum caso assim específico que dá para a gente chamar a atenção para a pessoa que está olhando assim? Sim, nós temos o grande fator é assim, todas as PGFNs, quando nós falamos do ente administrativo, nós temos várias regiões com vários procuradores que atuam de forma independente, porque ao entendimento da lei, eles vão ali proferir os despachos baseados naquilo que eles entendem, né? Mas nós temos regiões, por exemplo, Nordeste. Nordeste tivemos casos lá que pessoas deviam valores estrondosos lá, conseguimos até 70% de desconto. Devia lá 100 milhões de reais, hoje estão pagando lá 30 milhões de reais parcelados, 70 milhões de reais de desconto. Temos casos aqui na região nossa, região de Ribeirão Preto, né, que clientes já estavam querendo praticamente abandonar aquele CNPJ por conta dos débitos, começar uma nova atividade, tratando o formulário, conseguimos um desconto de 70%, né, trazendo quase na parcela que ele consegue colocar dentro da mensalidade dele, dentro da estrutura mensal de pagamento. O grande que dessa questão é que não acaba por aí o parcelamento realizado e o saldo evidenciado. Nós temos outros mecanismos que nós conseguimos também fazer com que o saldo remanescente seja extinto através de outros benefícios. Aí entra a advocacia pura tributária, né? Por quê? Porque aos olhos da lei nós temos como quitar o saldo remanescente com prejuízo fiscal, por exemplo, apurado dentro de uma empresa, com precatórios requisitórios hoje, com direito creditório transitado e julgado. Então nós temos que nós levamos ao empresário o conhecimento de que a transação com os descontos não é o fim. Está feita a transação, ele deve realmente pagar os valores mensais cobrados pela transação.
Porém, o saldo que se evidenciou, que é o saldo remanescente, ainda tem como trabalhá-lo para que haja o desconto maior sobre o saldo ainda. Entendeu? Isso é a interpretação da lei. Isso quem faz é o advogado tributarista, né? Então, clientes aí que... O interessante é que nós somos procurados por bastante contadores, né? Contadores da região, pessoas de... Muitos contadores aí na região de Belo Horizonte, temos muitos clientes em Belo Horizonte também, né? Minas Gerais. São contadores que às vezes falam, olha, cheguei até aqui, daqui para frente só um especialista em tributos. Eu não consigo, vai, toca nele, doutor. Então ele sabe que nós somos parceiros, então ele vem até nós, né? Olha, o cliente está aqui, eu preciso que você faça isso. Há 2 semanas atrás, estive em Belo Horizonte agora. Para você ter uma ideia, um escritório de advocacia na região de Belo Horizonte, ele deve lá 12 milhões de reais. Escritório de advocacia. E ele nos contratou para fazermos o trabalho que um advogado tributarista faz. Então, assim, cada caso se torna um caso, né? Tem clientes nossos aí que deviam lá 100, 150 mil reais, fomos ver lá, não deve mais nada. Por quê? Porque tinha prescrição. Olha. Que a prescrição é a perda do direito de cobrar por força do perdimento Mas tem que ter algum especialista para analisar o caso, tem que ter, senão né? vai estar sendo cobrado. Exato. Eu mesmo, há uns 12, 13 anos atrás, eu fiz regularizei lá a questão do meu imposto de renda, né? E eu fui cobrado e eu não paguei. E veio uma execução. A execução rodou, andou, tal, me defendi dessa execução. E quando chegou a transação, eu falei, não, agora é o momento de transacionar, porque numa casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau, né? Não. Aí eu fui fazer a transação, mas espera lá, antes de assinar a transação, eu fui fazer a análise de prescrição. Estavam todos os débitos prescritos. Por quê? Porque quando incluíram em dívida ativa, incluíram já com prazo de 5 anos prescrito, entre o lançamento e a inclusão em dívida ativa. E eu consegui cancelar toda a obrigação minha, 280 mil, 250 mil, algo nesse sentido. Olha só. Então, assim, não a contabilidade e o direito devem andar junto. E outra, apesar da matemática ser algo exato, né? A contabilidade e o direito não. Né? Nós trabalhamos com um sofismo, né? A gente imagina e a gente vai ao caso em si e muitas vezes a gente consegue implementar aquilo que imaginamos. Né? Então, falta o quê? Falta detalhe, atenção. E hoje o interessante é que a inteligência artificial está muito propícia em nosso favor. A gente consegue fazer uma análise hoje de um processo de 1.000 folhas, né? Agora pela manhã eu fiz análise de um processo de 970 folhas pela inteligência artificial, que demorou meia hora. Coisa que antigamente tínhamos que folhear o processo, tínhamos que levar até ter dois, 3 advogados para poder analisar junto. Hoje a gente consegue fazer. Então, assim, pautando ou balizando aquilo que a gente quer perante a inteligência artificial, ela nos dá o norte a ser seguido. Ela precisa ser educada também, né? Justamente, ela tem que ser bem balizada, educada. Então, olha, eu preciso disso. É onde que ela automaticamente apresenta. Olha, aparentemente temos isso. A gente vai lá naquela folha, tal, realmente aquilo. Beleza, dá para pegar aqui. Vamos tratar desse assunto judicialmente. Então assim, a tecnologia também está em nosso favor aí. Ajuda muito. Ajuda muito. Tem um outro ponto aqui que eu anotei, Rafael. Lei do devedor contumaz. O que é? A lei do devedor contumaz, ela é algo que está em moda aí. A gente tem visto aí muitas informações, aí tem aí muitos enunciados, né? A imprensa está divulgando tal, o nosso presidente está tendo, enfim. É algo muito relativo. O devedor contumaz, acabamos de falar agora há pouco sobre aquele cara que vai lá, parcela a dívida, né? E para poder pegar a certidão, né? Deixa passar, depois de 6 meses vai lá, parcela de novo, tal. A lei do devedor contumaz, ela está querendo tolir esse tipo de ação. Hoje, por exemplo, se um empresário lhe deve 15 milhões de reais ou mais, a própria procuradoria está requerendo a falência, está querendo a recuperação judicial desse empresário. Tá, mas os impostos eles não entram dentro de uma estrutura de recuperação. Não, mas para você conseguir o plano de recuperação, você precisa certidão negativa da Receita Federal, Estadual e até mesmo do município, né? Então assim, temos que ficar muito atentos com relação a isso aí, porque os devedores acima de 15 milhões de reais, a qualquer momento, a PGFN, baseada na lei do devedor contumaz, pode requerer a falência dele, caso ele não vá tratar desses débitos, caso ele não vá procurar resolver essa obrigação. E o que acontece? A Receita vai lá, propõe... A Receita vai lá, Como que é o desdobramento a PGFN disso? ela vai lá e requer a abertura requer a falência, a recuperação judicial da empresa.
entra com pedido de falência, né? Melhor ele ir antes lá. Não, ele tem que procurar antes resolver esse problema aí. Ou pelo menos, se ele protocolar ou requerer algo no sentido de, olha, me faça uma revisão dessas minhas obrigações. Porque se ele demonstrar ou ficar público e notório que ele foi procurar tratar desse débito, pode até ser que, baseado nessa lei da devedor contumaz, ele sofra algum impeditivo, alguma ação por parte da PGFN, só que ele tem prova de que ele procurou o ele trato. tentou, ele né? tentou, entendeu? Ah, mas eu devo muito. Não, não é assim. O dever muito é o quê? Depende muito da atuação. Para muitos, dever 100 mil reais é muito. Para muitos, dever 1 bilhão de reais, como nós temos empresas na região nossa que devem 1 bilhão de reais, não é muito. Ou até mais de 1 bilhão. Ou até mais. Tem empresas... Não, 1 bi. 1 bi, né? Tem empresa que deve muito, entendeu? Então, assim, é relativo dever mais, né? Então, acho que assim... Não depende do tamanho da empresa, Depende né? do tamanho da empresa. Então, quanto emprega, Exato. famílias que dependem daquela quantos empresa. postos de trabalho ela pega e oferece, né? Então, tudo isso aí é levado em conta pelo governo. Aí o pessoal fala, mas o governo me massacra. Não. O governo, ele age conforme a sua contabilidade. O informe contábil é muito importante perante a PGFN para com uma empresa, para com a Receita Federal do Brasil. Não, se houve uma informação de que você deve tanto, é porque a sua contabilidade te apurou aquele valor. Então tem que estar bem calibrado o empresário com a contabilidade. E é nesse nascedor em contabilidade e lançamentos contábeis que você consegue a maior parte dos benefícios financeiros para você tocar o seu negócio. O Rafael, como é que está isso? Porque, de acordo aqui com o que a gente está conversando, o empresário médio para grande, ele teria que, pelo menos, se consultar de vez em quando com o tributarista junto com o contador dele. Então... Para bater um papo ali, para ter uma reunião, para fazer uma avaliação, porque faz diferença, né, dentro da empresa. Faz muita diferença. E o que a gente costuma fazer? Nós, como advogados tributaristas, a gente consegue sempre mandar um informe para os empresários do que está acontecendo, sempre publicando nas redes sociais o que pode acontecer de benefício, de malefício também, entendeu? Para que eles fiquem atentos, né? Essa questão toda aí do devedor contumaz agora, nós publicamos algo nesse sentido aí, alertando realmente que existe a possibilidade de se requerer a falência, a insolvência de um CNPJ por parte da PGFN. Então, assim, é algo que é novo. No passado não tinha isso. O pessoal antigamente falava assim, mas se não der certo, eles não pagar as contas desse CNPJ, eu abro o novo. Não esquece. Então, eu ia te perguntar isso, essa questão de abrir um novo CNPJ. Porque muito empresário fazia isso, né? A responsabilidade é solidária. E outra... Queimava aquele CNPJ e fazia... Porque hoje é tudo tecnológico, não tem como. Antigamente era feita à mão, né? Tínhamos ali, há 30 anos atrás, lá eram os informes contábeis, os lançamentos, era tudo, né, bem... Acabou isso. Acabou, hoje é tudo via sistema. Então, os programas que a própria Receita Federal determina que você use, entendeu? Para fazer os lançamentos, né? E é tudo linkado com a contabilidade, né? Com a própria Receita, e a PGFN tem todos esses acessos, entendeu? Legal. Meu amigo, fica à vontade para você falar com o empresário aqui da região, mandar o seu recado. Sim. Nós somos especialistas em tributos. Eu me formei em contabilidade em 1995 e em advocacia eu me formei em 99. Né? Então, desde a minha nascedouro na advocacia, vamos dizer assim, na minha atuação jurídica, eu já entrei na parte tributária. Então, hoje é difícil a gente não ter o que nós não vimos, né? Nós já erramos, nós já acertamos por tentar, já erramos por tentar também. Então, a gente vê muitos que se passam por tributaristas hoje, na verdade, são pessoas que vê que é um ramo, um nicho que dá muito dinheiro, mas também dá muita responsabilidade, né? Às vezes a pessoa vai lá, olha, eu sou tributarista, vou fazer algo para você, e fazem as piruletagens deles lá e some e nunca mais aparece e você fica com o pepino, né? Vem lá uma cobrança de forma indevida. Então, eu aconselho você a procurar um especialista na matéria. E não é porque você também usou dos serviços de uma pessoa não especialista e acabou se dando mal que você vai se dar mal. Não, você tem que procurar um especialista no assunto. Você tem que ver o seu caso. Muitas vezes, seu caso, às vezes, não é nem de pagamento. Às vezes você nem deve. Procure um especialista, faça uma análise. Nós estamos aqui para te ajudar, nós podemos fazer para ti uma análise gratuita do que você tem. A gente não cobra pelas análises, entendeu? Vá tomar um café conosco lá, a gente vai visualizar o seu caso e não demora muito, a gente consegue uma resposta para você.
As análises nossas é de imediato. A gente, só de abrir um extrato de passivo fiscal e tributário da sua empresa, a gente já consegue visualizar o que você deve, o que você não deve, o que você pode fazer. Então, assim, pode procurar a gente. A gente está ali na... Como é que é o endereço lá? Eu coloco aqui Você também. coloca, A gente né? coloca o endereço, nós estamos o link do exato, site. Estamos com um escritório novo ali perto da FAMERP, né? Nós temos um escritório Atrás da FAMERP. atrás da FAMERP ali. Então, vá visitar a gente ali, vai ser muito bem atendido, vai ver nossa estrutura, né? E antes de você contratar qualquer tipo de profissional, olha o passado dele. Vê se não tem nenhuma ação que é movida contra ele, vê se alguém reclama com relação a ele. Se tem histórico, né, Rafael? Se tem histórico, quantos processos ele já atuou, né? Isso é muito importante, né? Procura saber na OAB se ele tem algum problema, porque você vai estar entregando para ele o quê? Um ouro, que é a sua empresa. Né? Nós tivemos casos lá de pessoas que tinham uma economia familiar no Simples Nacional, um comérciozinho lá entregue na mão de um bandido lá, acabou dilacerando com a família. Divórcios, porque é assim, né? Na casa em que falta o pão, todo mundo briga sem razão, né? Isso automaticamente reflete diretamente na dissolução de um ente familiar. Então, cuide bem do seu negócio, traga para nós fazermos uma análise desse panorama do seu débito, com certeza você vai entender que o game é um pouco maior do que você está pensando, tá? Estamos à disposição. Rafael, eu ia te perguntar, acabou passando, eu ia te perguntar de um outro assunto e depois sobre benefícios também. Porque não é só o empresa, você também faz uma análise também sobre outros tipos de benefícios para o empresário, né? O empresário tem que ter noção disso, né? Então, aquilo, às vezes a gente vê empresas que elas estão pautadas, por exemplo, hoje o lucro real, que é um dos regimes tributários que exige lucro real, né? É algo muito benéfico para o empresário, e o empresário, às vezes, ele leva ao conhecimento do contador que, olha, a minha empresa com KNAI tal, eu ouvi dizer que se eu tiver no lucro real, automaticamente eu vou ganhar benefícios, eu vou ter direito a crédito, leva para o contador essa informação, e o contador, sabendo que vai duplicar, triplicar o trabalho do contador para com o trato das notas fiscais, dá muito trabalho, o contador já fala, não caia nessa não, que isso aí é uma fria, tal. Não. A gente sabe muito bem que o lucro real é uma pedra no sapato de qualquer contador, mas geralmente as empresas estão mal orientadas com relação ao regime tributário que elas estão. Então, o lucro real hoje, dependendo muito da atividade econômica, é o grande e benéfico regime para as empresas, visualizando o sistema tributário que agora começa a vigorar, que é justamente... Que é uma outra pauta que a gente vai trazer lá. Que a gente vai trazer aqui. Né? E ela é uma pauta assim, bacana e que demora tempo, hein? Ela vai ser bem... Rafael, então, lucro real ou presumido? Depende muito do ramo de atuação. Não temos como te falar sem sabermos quais os KNAIs, qual o ramo de atuação de uma empresa, né? Lucro presumido hoje, muitos falam que o Simples Nacional, por si só, é um regime tributário muito benéfico à empresa que possui vários funcionários e que deve tributar e recolher todas as obrigações desses funcionários, é o Simples Nacional. Mas, assim, existem várias formas de você coibir a alta cobrança dos tributos com relação aos registros de funcionários, às obrigações previdenciárias, assim por diante. Então, nós trazemos para dentro do ecossistema todas as informações possíveis referente àquela empresa, ao ramo de atuação dela, para que nós cheguemos ali na frente a um denominador comum, que é o quê? É falarmos para ela que, olha, de acordo com as análises técnicas baseadas naquilo que você nos apresentou, hoje você, por fato de ser uma indústria, por exemplo, você tem direito ao lucro real. Por quê? Porque você importa, você exporta, enfim, cada caso é um caso. Não tem como falar para você o regime benéfico é esse, benéfico é aquele. E muitos dizem que o Simples Nacional, de acordo com a reforma tributária, ele vai se acabar. Não. Nós tivemos ali algumas modificações, né, que vamos falar depois, né, que elas deverão ser apresentadas e, a partir dali, o empresário vai analisar, olha, mas pela reforma tributária, eu vou ser obrigado a fazer isso, será que ficando no Simples vai ser mais benéfico para mim?
Não, então... Tem que avaliar. Vai ter que avaliar. Então, cada caso vai ser um caso e é muito importante que você, empresário, procure um especialista para avaliar o seu regime tributário atual. Né? 2027 chegando, você não vai ter mais como... não vai ter mais essa interface aí de adaptação não, 2027 você vai ser obrigado a pagar. O agora é 2026. Ou você procura um especialista agora para te atualizar, para rever o que está sendo falado, tratado e praticado pela sua empresa, porque em 2027 aí o game é diferente. Muda. E vai aumentar. Para muita gente vai pagar mais, não vai? Então, ali a gente discutindo, eu e minha esposa, que também é tributarista aqui na sala com a gente. Ela não quis participar hoje, outro dia ela vai participar. A gente estava falando exatamente sobre isso aí. O que o regime tributário, o que a modificação na lei ela está trazendo, ela está fazendo com que todo empresário, para ele se creditar em algum benefício fiscal, ele vai ter que se tornar o captador. É como se fosse assim, olha, para eu poder ter direito àquele ressarcimento, eu vou ter que entregar, eu vou ter que informar que a empresa que me passou, a empresa que me contratou, ela me fez essa contratação, me pagou esse imposto. Então, ele vai ser obrigado a sempre informar de quem ele comprou, sempre a requerer as notas fiscais para poder se creditar nesse benefício. Né? Então, os benefícios, sim, estarão ali, só que você não vai ter como burlar a lei no sentido de não emitir nota, não fornecer nota. Por quê? Porque quem está tomando o serviço, ele se acredita, sim, de alguma modalidade de imposto, de algum benefício fiscal, se ele informar que da empresa tal, ele contratou da empresa tal. Vai ser tudo interligado. Vai ser tudo já interligado, né? A super receita, ela foi criada lá. E quem lá. paga vai querer receber benefício e vai informar, né? Exatamente. E é por isso que a gente fala. Será que o Simples Nacional vai ser um regime tributário benéfico? O que nós vamos ter de benefício ali? Então, tudo isso é ponderado. E toda essa pauta, né, de reforma tributária, a gente pode falar depois, né, mas toda essa pauta a gente está acompanhando já há um bom tempo, desde o nascedouro com a emenda à Constituição. Né? E nós sabemos, e se você quiser mais informações sobre isso também, pode procurar a gente aí, que a gente está aí apto para te atender. É isso aí. Rafael, obrigado aí pela tua presença. Obrigado, meu querido. Muito obrigado por marcar outras... Estamos à disposição e é um assunto bem bacana. E é um assunto que rende. E eu adoro, né? E é um assunto que ele... E precisa elucidar, né? Os empresários, né? E precisa levar conhecimento, exatamente. Para não ter medo. E assim, a Receita Federal e a Procuradoria, ela não trata você diferente se você buscar o seu direito. Não, muito pelo contrário. Se você buscar o seu direito, aí vai ser entendido que você é uma pessoa que conhece dos seus direitos. Né? Aí fica diferente. É diferente. Mas se eu buscar os meus direitos, eu vou ser fiscalizado. Não, você não vai ser fiscalizado. Né? Não existe isso. Vai melhorar e não vai piorar. Melhorar. E se você não buscar os seus direitos, amanhã depois você pode estar quebrando por não ter buscado os seus direitos. É isso. E é isso que acontece. Obrigado. Obrigado, querido. Gente, até a próxima.